A gente está começando mais um podcast aqui no CompoCast, assim, com bastante alegria hoje, assim, motivo de muita alegria mesmo. Eu estou entrevistando hoje o professor, compositor, pesquisador, pianista, arranjador, Hélder Alves de Oliveira. E aí eu vou ler um pouco da biografia aqui do Hélder antes da gente começar nossa conversa. O Hélder Oliveira é licenciado em música e técnico em piano pela Federal do Rio Grande do Norte, mestre em composição musical pela Federal da Paraíba e doutor em poéticas de criação musical pela Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche, dado pela comissão Fulbright na Louisiana State University, nos Estados Unidos, entre os anos de 2019 e 2020. Ele é professor do curso de EAD de licenciatura em música da UERN, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, certo, Hélder? Isso, ele é professor substituto na Escola de Música da UFRN, na Federal do Rio Grande do Norte, e no Instituto Vila Lobos da Unirio, e lecionou no Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. Além disso, ele foi professor de música do município de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, e do Instituto Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira, é isso? No Rio de Janeiro. Hélder tem vencido muitas competições de composição no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, no Canadá, como por exemplo, o primeiro lugar no 5º concurso de composição da Academia de Flauta de Verão, Rhyme for Mercy Competition 2019, e também um outro concurso de composição na Alemanha, não é isso, Hélder? Em 2020, e 2 prêmios Furnart de composição clássica de 2012 e 2016. Tem obras publicadas pela Esqueso Editions em Portugal. E, Hélder, assim, é um prazer ter você aqui, um privilégio para a gente bater esse papo aqui. Tem muita gente que ouve o podcast aqui no YouTube, um grande número de pessoas. Muita gente ouve lá no Spotify também. Quando a gente termina aqui, a gente edita o áudio e coloca lá no Spotify. Hélder, então eu queria que você desse as suas primeiras palavras, as suas boas-vindas ao pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço primeiramente o convite, né, feito pelo querido colega para participar desse projeto maravilhoso, que já tem convidado vários grandes nomes da teoria de composição do Brasil, né? Venho acompanhando o seu projeto. E é isso. Muito bom estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha vivência, para ver se pode inspirar vocês para seguir os seus rumos, né? Eu faço uma pergunta sempre para abrir todo podcast. Eu faço a mesma pergunta para todo mundo, assim. E a pergunta é a seguinte, né? O que é composição musical? Então, para composição, eu acho que é uma forma que a pessoa tem, né, o músico tem de poder aplicar aquilo que está dentro, depois da sua própria vivência. É uma maneira de externar, uma maneira de colocar em prática tudo aquilo que está na teoria, na mente, no universo que não é real. E o compositor tem essa vontade de poder expressar, poder colocar os sons que estão na sua cabeça, né? E toda vez que ele se inspira em alguma música, em outras músicas, ele sente a vontade de fazer a versão dele, né, daquele estilo, daquele gênero, porque ele se inspira. E no meu caso, já toco no ponto de uma das minhas inspirações, um dos tipos das minhas inspirações, tiveram inspiração por meio de sonhos. Se não vinha as melodias na minha cabeça quando eu não estava dormindo, poemas assim para passar no papel, esses sons vinham em sonho. Então a apreciação musical, a performance, subconscientemente se apresenta em sonho por meio de sonoridades novas, de temas novos, de harmonias novas.
E eu tenho que acordar, eu só consigo lembrar, né, como todo mundo, do que sonhou quando se acorda na hora. No meio do sonho, a pessoa se lembra, eu, no caso, me lembro pelo menos um trecho, uma frase, e eu anotava quando era criança e mais recentemente passei a gravar no celular. E esse material, né, esse tema, essa melodia que ficou registrada, ela infelizmente não vai ser do mesmo jeito que ficou no sonho, mas pelo menos um pedaço sim. Então isso é uma fonte de inspiração para desenvolvimento de canções completas, né? Você sabe que eu nunca tinha ouvido, né, dessa maneira, né, tipo essa conexão entre os sonhos, né, e o som. Então, assim, isso é uma coisa natural para você, tipo, você sonha de verdade, assim, com os temas ou com alguma textura, com algum material, com alguma matéria-prima, e daí você desenvolve. Eu sonhava, não sonho mais. Talvez, não sei, a vivência com a música sacra, talvez, a falta de vivência com a música sacra atualmente, mas a música que vem através dos sonhos, elas vêm em forma de performance. Um coral cantando, eu tocando ao violão ou piano e cantando junto com alguém, né, mesmo com câmera. E ela já vem pronta, já vem gravada ou em forma de performance, e é isso aí. Eu queria te fazer outra pergunta sobre processos de composição, e eu queria entender, assim, como que é o seu processo de composição? Como é que você inicia hoje uma obra? E como é que você faz, assim, por exemplo, o que vem primeiro? Você define a instrumentação, ou é definido, por exemplo, por um concurso, ou você compõe periodicamente? Assim, como é que é? Você tem essa vivência de compor assim todos os dias, e dentro desse processo, quais são as primeiras etapas? Como é que é o seu processo de composição? Então, infelizmente eu não componho todos os dias, como Camargo Guarnieri compunha e Elieri compõe. E nem aos finais de semana, como o professor Liduino Pitombeira. Depende da demanda, então. Então, eu passei um tempão, né, compondo por causa de concursos, desde 2012, e quando, em determinados anos, eu não pude fazer isso, né, participando de vários concursos, pude participar só de alguns. E o que me fazia compor era, assim, muito bom, né, a pessoa ter a oportunidade de estudar pós-graduação, e isso faz você compor, né, por causa das disciplinas e por causa dos professores que pedem. E outra que me faz compor também, né, é a questão pessoal que pede, né, para ser interpretado, principalmente para pesquisa. O pessoal está fazendo bastante pesquisa de colaboração, né, entre intérprete e compositor, e eles pedem para os compositores fazerem uma peça nova, e eles, depois da peça nova, darem suas observações acerca da obra, a questão de idiomatismo e outros aspectos. Então, são esses três, né, para composição, para estudo de composição em escolas especializadas, e pedidos diversos para interpretação em recitais. Pelos performers. Uhum. Entendi. Assim, qual que é o projeto nesse momento? Em qual composição ou em qual obra você está trabalhando nesse momento? Nenhuma. A gente tem, o compositor brasileiro é assim, né? Ele tem outros trabalhos, pelo menos a maioria é assim, né? Que não seja composição. Então, eu estou recentemente como professor de História da Música, então é só estudo e preparar material, e tive que desistir de vários concursos de composição. Tenho 2 pedidos de peças para serem compostas, só não sei quando vou fazê-las, de intérpretes que estão fazendo pesquisa de trabalho colaborativo. Então, eu estou, por enquanto, em stand-by, só esperando o momento certo para compor essas duas peças que foram pedidas. Sim. Bom, Helder, eu queria passar, então, assim, para o primeiro bloco, né?
da nossa entrevista, onde a gente fala um pouco sobre as suas pesquisas, a sua jornada acadêmica, né? Mas antes de falar disso, eu gostaria de perguntar a você, assim, se você pudesse contar para a gente de maneira bem breve um pouco da sua trajetória. Eu li aqui, né, no início do nosso bate-papo, como é que foi a sua jornada e a sua trajetória até aqui, em poucas palavras, no universo da música. Tem que ser poucas palavras? Eu vou tentar. Aos 6 anos eu comecei a compor canções de igreja, porque meus pais eram músicos da igreja. Fui influenciado a ouvir música erudita desde cedo pelos amigos dos meus pais. E eu tive, aos 9 anos, eu estudei trompete no SESI, da minha cidade, Campina Grande, Paraíba. Mais estritamente musicalmente, aos 14 anos entrei no Cefet e fiz parte do grupo da Camerata de Flautas Doces, do Cefet RN, e tive, então, instrução clássica, né, erudita de flauta doce, barroca. A gente até gravou um CD. Depois disso, eu tive a ideia de fazer a licenciatura em música. Meu pai ficou triste quando soube, né, da minha decisão, porque eu estava fazendo o ensino médio, né, o último ano, e estava fazendo concomitantemente geologia. E decidi fazer, na última hora, na inscrição, eu decidi fazer música, que eu pensei, o que é que eu vou fazer daqui, como eu me vejo daqui a 10 anos? Me vejo fazendo exploração, na exploração geológica, ou fazendo composição, fazendo música. Então, eu decidi, assim, entrar nesse ramo acadêmico. Fiz minha licenciatura em 4 anos. Depois disso, eu passei 2 anos como professor da mesma instituição da licenciatura, a FRN. Só depois de 2 anos que eu tive a ideia de estudar composição na academia. Até então, não tinha tido orientação na academia, só em conservatório. Durante a minha faculdade, estudei trilha sonora, harmonia, contraponto e orquestração em um conservatório da cidade, com Manuel Nascimento e Ivo Souza, que me ensinaram a compor, né, a orquestrar e tudo. E eu entrei no curso de composição da UFPB sem saber de nada de composição contemporânea, praticamente, que eu tive orientação pouca de composição contemporânea com o meu professor de análise, né, Marcos Varela, mas eu cheguei sem saber muita coisa, tanto que eu não passei na primeira vez, só depois de um ano tentei de novo e consegui passar no curso. Estudei os 2 anos, passei 2 anos sem estudar, sem ficar na academia, e larguei tudo para voltar para a academia para fazer o doutorado, que eu terminei em agosto do ano passado, e estamos aqui. Batalhei este ano para passar em concursos públicos. Passei em 3 e já estou trabalhando em um e vou trabalhar em outro, se Deus quiser. E assim, Alder, eu queria falar agora sobre a sua pesquisa. Eu lembro que nós, como você disse aí no começo, nós dividimos o mesmo orientador, né? E algumas disciplinas, inclusive, né? Lá na UFRJ. O professor Liduíno Pitombeira foi meu orientador, foi o seu também. E aí a gente esbarrava algumas vezes, né, conversando sobre o seu projeto de pesquisa. Como você pode, na verdade, explicar para as pessoas, talvez aqueles que não tenham muito contato com música, ou até, de repente, para aqueles que têm contato com a música, mas não no nível acadêmico, como você explicaria o que foi ou o que é a sua pesquisa de doutorado? Qual é a conversa que você propõe entre a composição e a Gestalt? Então, para a composição, tudo vale como inspiração. Pode ser teoremas matemáticos, pode ser assuntos de psicologia, pode ser algo sobre poemas e quadros, né, de pintura. Então, na minha pesquisa, eu fiz não tive a ideia, né, o professor Liduíno que teve a brilhante ideia, de colocar essa questão da percepção, né, como a gente percebe o mundo, como os nossos sentidos percebem o mundo, porque a gente tende a
dividir as coisas, a juntar os objetos, as coisas, de uma determinada maneira. Por exemplo, quando a gente vai para um ônibus para viajar, ou um avião, tem um assento que tem um desenho em cima dizendo se é janela ou se é corredor. Sim. E esse desenho, ele está, como é que se diz? Esse desenho é colocado, da poltrona, é colocado junto a uma letra, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, você sabe que a letra A é para a janela, porque tem uma janela junto à letra A, por exemplo. Enquanto que a letra B é o corredor, porque está junto a uma poltrona que está apontando que é o corredor. Então, essas formas de perceber o mundo a partir do visual, principalmente, é uma fonte de inspiração para organizar os sons também. Por exemplo, se a gente coloca 2 sons juntos, curtos, e depois disso a gente faz um silêncio por 5 segundos e depois a gente coloca 2 sons próximos de novo, a mente tende a separar essas sonoridades porque elas estão distantes no tempo, né? Então, isso foi mais uma forma de inspiração para compor. Não é um trabalho que faz uma pesquisa, como é que se diz, neurológica ou coisas do tipo para tentar fazer com que o ouvinte ele perceba tais coisas de forma bem experimental, depois de uma experimentação, não é? Depois da metodologia científica. Não, é só uma maneira de começar uma composição, né, partindo dessa ideia. Então, não há uma preocupação em fazer experimentações com o cérebro, né, do ouvinte. Entendi. A partir disso, eu pensei assim, como é que eu vou organizar esse meu raciocínio de saber como o ouvinte pensa e organiza os sons? Há uma forma de fazer essa organização. E essa forma de organização, o trabalho do professor Liduino proporcionou para mim, que é o sistema composicional, né, modelagem sistêmica. Então, modelagem sistêmica, mais precisamente sistema composicional, você coloca diretrizes das regras do jogo, porque composição é um jogo, vamos dizer assim, que tem as regras para você cumprir, que você pode determinar. Se você determina essas regras e você as segue, tem um conjunto de diretrizes, esses são sistemas que eles podem ser bem generalizados, né? E se for modelagem sistêmica, é assim, você se baseia em uma coisa já feita, um poema, um quadro. Eu fiz baseado em outra composição. Então, eu me baseei em várias composições, extraí aquilo que eu queria, primeiro eu fiz uma análise, né? Baseada nessa questão de percepção do ouvinte, e extrair aquilo o máximo possível, o que é que a peça, o que é que as músicas queriam expressar, e fiz de outra maneira, semelhante, partindo de uma estrutura mais básica, que soa diferente, porque eu coloco aquilo que me agrada, né, de certa forma, como, por exemplo, escalas diferentes, instrumentos diferentes. E a ideia não é fazer a mesma obra ou praticamente do mesmo jeito como o compositor pensou, mas assim tomar como ponto de partida certas ideias mais no grosso, assim, mais gerais, né? Entendi. Então eu juntei os dois, né? Juntei a questão da percepção e como é que eu vou organizar isso. Então, foi percebida essa questão de organização dos sons nessas músicas. Fiz umas regras do jogo, baseado em como esses sons se comportam nas músicas. E partindo dessas ideias mais gerais, eu incrementei algumas coisas, eu substituí algumas coisas, como alguns acordes, né? Basicamente isso, de forma mais simples. É uma espécie de modelagem gestáltica. Exatamente. Uau! Quando você falou aí da questão de dois eventos, né, separados no tempo, eu lembrei muito do Reichenbach. Eu li esse livro dele, chama Hans Reichenbach. Ele estava na minha pesquisa também. Ele tem umas regras assim. Esse livro é de 56, ele fala sobre essa questão do tempo. É interessante como tem uma relação com a Gestalt, porque ele diz assim
que são basicamente 3 relações que determinam temporalidade, né? Ele diz quando você percebe algo que vem antes ou depois de, ou quando você percebe coisa que está à direita ou à esquerda de, ou quando você percebe algo que é maior ou menor que. E essa questão de temporalidade no sentido da metrificação. E aí você disse, eu me recordei logo disso. E é realmente isso, né, Helder? Porque a gente encontra meio que pontos de referência, né, quando a gente vai viver a experiência da escuta. E, enfim, o próprio processo de repetição, né, a simples repetição de uma ideia é um condensamento assim, né, de uma expectativa que é baseada numa estrutura, a estrutura da repetição, né? E eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, assim. Você falou das regras do jogo, né? Essas regras, elas têm ligação com as bases da Gestalt? Tem alguma coisa a ver com isso? Essas regras do jogo que você citou? Então, essa questão de figura em fundo já pode ser uma regra, né? Eu posso determinar que eu tenho que fazer uma sonoridade que é como se fosse uma camada, né, de fundo, e sobre ela eu posso colocar sons mais elevados e que se destacam mais, caracterizando uma figura. Essa disposição pode ser uma regra. Entendi. É um exemplo de regra que eu posso determinar para a minha composição. Você já experimentou assim com alunos de composição? Ainda não. Eu sou relutante ainda em relação ao ensino da composição. Infelizmente, já recusei vários pedidos de ensino de composição. Vai chegar a minha vez ainda. Eu não sei se eu não me sinto, não sei porquê, mas eu não me sinto capaz ainda de ensinar. Mas as pessoas que vão ensinar, é assim, né? Acontece. As pessoas não precisam estar 100% preparadas. E quem vai saber? Como você vai saber quando você vai estar preparado? Você só vai ficar preparado se tiver experiência, se você tentar, né? Eu penso que existe uma aplicação muito grande, sim, né? No ensino da composição, né? As regras do jogo, porque me parece que as regras são muito manipuláveis, né? As regras do jogo. Assim, você pode determinar as regras para os seus alunos e eles podem se inspirar nessas regras, porque a composição, é o compositor que cria as regras, né? Sim. Então, as regras que são determinadas durante o ensino da composição, elas são somente são ferramentas para você treinar, né? Fazer o seu treinamento mental e você ficar adaptável a qualquer situação. Então, tem gente que não gosta, tem gente que desiste da academia porque acha muitas regras e não há liberdade na arte, mas aquilo é só uma maneira de incitar, né, a criatividade, partindo do mínimo, né, partindo de limitações. Mas isso vai de acordo com o pensamento do pensamento criativo, da própria composição. Eu acho, pelo menos, que o compositor deve ser plural, né? Sim. Ele deve poder fazer tudo o que for possível, música para cinema, música teatral, música para igreja, música eletrônica. Então, assim, quanto mais ferramentas é disponível para o compositor, quanto mais formas de compor é apresentado para você, tem que se ver como mais um processo dos processos que você pode usar para compor. Então, tudo é positivo. Sim, sim. Eu queria te fazer uma última pergunta nesse primeiro bloco, Alder, é o seguinte: você vê desdobramentos para essa pesquisa hoje? Você pensa num pós-doc? Você pensa em publicar um livro, talvez? Você vê esse horizonte? Sim, com certeza. Eu não sei todo mundo, né? Mas eu conheço pessoas que também estão passando por mim, né? Mesmo processo que eu passo. É que a pesquisa nunca finda, né? Sim. A gente tem um prazo determinado para terminar, por causa da universidade, que às vezes não dá para terminar. Então tem que entregar o máximo possível que deu para fazer. E no meu caso foi isso. Eu fiz o meu máximo, mas surgiram alguns problemas que vão ter que ser resolvidos depois. Isso é bom porque a pesquisa continua, né? Isso dá ideias para novos desenvolvimentos e o trabalho, né, de artigos e
de livros, e isso é uma coisa para inspirar, para desenvolver, né? Por exemplo, preciso fazer um aplicativo composicional, preciso resolver alguns problemas da tese, embora ela tenha quase 300 páginas, mas ficaram algumas coisas pendentes. Então, sim, penso sim, em pós-doutorado. Finalmente, eu voltei a fazer artigos, porque consumiu demais a questão de terminar a tese. E desde 2017 que eu não fazia artigo, então agora eu posso finalmente voltar à questão de fazer artigos e colocar a pesquisa para o mundo todo, né? Ter acessibilidade. Helder, você passou um tempo lá, né, na Louisiana State University. E no ano que você chegou foi no ano que eu vim, né? E você estudou com... Eu tive aulas com o Peck, e o meu supervisor foi o Jeffrey Perry. O Perry, isso, porque eu lembro, o meu chamava Peck, se chama Peck, e sei que o seu era um nome parecido, né? Uma pessoa muito agradável. A gente almoçou quando eu estava perto de voltar para o Brasil. Ele me convidou para um almoço e já sabia de você, né? E a gente conversou muito sobre você naquele almoço. Ele já queria sondar, né? Ele já queria sondar. Elder is coming. Aí a gente conversou um pouco lá. Uma pessoa incrível, né? Queria que você contasse para as pessoas um pouco da sua experiência lá na Louisiana State University. Como é que foi o ano acadêmico lá, do seu doutorado, né? O tempo de doutorado que você teve lá. Então, primeiramente eu queria dizer que esse foi o momento que eu tive de não se preocupar com a vida, vamos dizer assim, de forma mais geral, de ter que trabalhar e ter que estudar. Tem esse problema, né, que são poucas bolsas para pós-graduação aqui no Brasil, e eu tive que trabalhar bastante, né, aqui no Rio de Janeiro, e recebendo essa bolsa, no período de 10 meses, eu pude aproveitar o momento lá, já vou dizer como eu aproveitei, e eu pude finalmente colocar para frente a minha pesquisa, que estava um pouco em atraso. O que eu aproveitei lá foi o seguinte, né? Primeiro, a vivência do idioma, que dizem que a pessoa só aprende inglês mesmo na prática. Tem os níveis, né? A escolaridade, na escola normal, a pessoa não aprende, praticamente. Aprende em curso de idioma, beleza. Quando a pessoa chega em outro país, nem parece que sabe alguma coisa, mas enfim, a pessoa aprende mais. Segundo lugar, essa vivência de eu ter morado do lado da universidade, 3 minutos de distância da escola de música, eu pude assistir a vários recitais, vários concertos. E foi incrível ver como são as apresentações internacionais, né? Tive a experiência de conversar e preparar recitais com alunos e professores, não só do país, né? Porque mais de 50% dos alunos são do exterior, né, nas universidades americanas, e teve essa troca de culturas, né, e eu pude também participar dos recitais tocando e tendo peças tocadas, então aproveitei ao máximo. O primeiro semestre foi assim, né, e eu pude aproveitar também para assistir algumas aulas, mesmo não contando no currículo, mas a experiência, né, que conta mais, né, então eu participei de 2 disciplinas com o seu supervisor, né, o Peck, Robert Peck, 2 disciplinas de teoria musical. A teoria musical de lá é totalmente diferente, né? A pessoa pensa que é do beabá da música, mas não. Teoria musical para eles é análise e desenvolvimento de organização sonora. E também tive dicas de orquestração com o professor do nosso professor, né? O professor do Lidano Pitombeira, que foi o Dinos Constantinides, exatamente. E foi incrível, né? Foi a parte artística foi bem com ele, assim, algo bem tradicional. Vamos ouvir músicas de compositores, vamos ler as partituras deles para a gente se inspirar para compor. Então foi algo incrível. Parecia que eu estava em 1900 e pouco, tendo aula de composição. Que legal, foi incrível, cara. Mesmo. Ou seja, no primeiro semestre, André, eu não fiz nada da pesquisa. E eu compus bastante também, aproveitei para compor. E
quando terminou o semestre, a partir de dezembro, depois das disciplinas, né, assistidas e recitais, eu pude recomeçar minha tese e deu para aproveitar bastante, principalmente quando chegou a pandemia, que eu fiquei isolado, a gente não pôde assistir aula, a gente não pôde passear, a gente não pôde ir para a igreja, nada podia distrair, então. Então, foi o momento de ficar no computador só escrevendo, porque faltava muita coisa, eu só tinha feito um capítulo de 3 capítulos, então faltou a parte analítica e faltou compor as músicas. Mas eu consegui adiantar bastante e fiquei mostrando ainda pro professor Jeffrey Perry o desenvolvimento da pesquisa até a pandemia chegar. Então deu para aproveitar bastante. Então o último semestre foi assim, foi isolado, fiquei bem isolado, não vi ninguém praticamente, e desenvolvendo a pesquisa, escrevendo bastante. Eu acho que assim, falta pra gente, né, Helder, assim, essa tranquilidade, pelo menos eu acho que você viveu também, essa estrutura que nos é dada para quem ganha, por exemplo, esse tipo de bolsa, que assim, existe uma estrutura financeira, a própria universidade oferece uma estrutura de ensino, de pesquisa, de acesso à biblioteca, enfim, realmente você desenvolve pesquisa, né? Você faz pesquisa. Pelo menos uma grande diferença, né? Aqui a gente tem que trabalhar, como você disse, tem que fazer muita coisa, tem que ralar muito para se manter, né? E às vezes acaba não tendo tanto tempo assim para fazer pesquisa, seja ela... Helder, eu queria passar para o segundo bloco aqui e eu queria falar sobre essas 3 obras, a Mini Suite Trevo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de composição. Ela vai ficar no link do vídeo para as pessoas ouvirem, né? Aqui. E aí eu queria que você falasse um pouco da história dessa música, como foi o processo de composição dela. Certo, Mini Suite Trevo foi escolhida porque é uma das que eu mais gosto, porque eu fiquei livre, finalmente, para colocar em prática o que eu estava estudando em teoria e composição com o professor Liduino, que era a teoria dos conjuntos, né? Então, ela primeiro foi, vamos dizer assim, obrigatória, porque eu estava fazendo a disciplina de música de câmara na UFPB, e o professor não pediu para a gente tocar uma peça já feita, né? Eu era o compositor, então ele pediu para eu compor uma peça para ser tocada. Então, assim, foi uma forma de animar o compositor, que eu vou fazer e vai ser tocada a música, eu mesmo vou tocar. Então, finalmente, né, voltei a essa questão de participar artisticamente da universidade. Fazia tempo que eu não tinha feito isso. E acho que foi a única composição que foi tocada durante o mestrado. Então, assim, eu utilizei algumas técnicas da teoria dos conjuntos, né, que é a organização das alturas do início do século XX, e eu utilizei pela primeira vez, de forma sistemática, ritmos nordestinos. Eu usei o maracatu no primeiro movimento, é uma forma ternária, né, tem uma seção A, tem uma seção B bem contrastante, né, muito mais movida, e o retorno a uma sonoridade, da sonoridade que começou. A gente chama de forma ternária, ABA. E eu usei esse ritmo nordestino maracatu, né, da terra dos meus pais, Pernambuco, como uma fonte de começar a peça, uma inspiração para começar a peça. Então, tem gente que tem essa questão de, eu tenho que usar a música tradicional de onde você nasceu. Não necessariamente, né? Eu vejo a mais... Eu não participava de maracatu, né, das danças de maracatu, mas por que eu quis utilizar maracatu? Foi para defender minha terra, para valorizar minha terra? Também não. Eu utilizei apenas matematicamente, coloquei no papel o ritmo, e a partir daí eu desenvolvi o ritmo, ampliei, encurtei. Então foi uma base para a composição mesmo, assim, a parte bem planejada e tudo. Essa peça é interessante porque tem texturas de forma pensada bem livremente, né? Então, utilizei pela primeira vez células rítmicas, não pela primeira vez, mas acho que pela terceira vez, a teoria dos conjuntos, da organização das alturas. E algumas coisas da textura eu pensei também, mas não sistematicamente, mas
A partir daí eu tive um pensamento de contraponto, né, bem pensado, e pude também praticar as harmonias que o professor, os tipos de harmonia que o professor Leduna me ensinou, que tem a ver com a questão de exogenia e endogenia harmônica. Mais ou menos é o seguinte, as notas que você utilizou em um instrumento, na parte de baixo você não utiliza as mesmas notas. Aí isso daria uma sonoridade mais sinistra, vamos dizer assim. E você determina também na composição qual trecho, qual janela de observação você vai usar para fazer isso, né? Fazer essa diferenciação. Você usa Dó, Ré, Mi na parte de cima do trompete e você usa Fá, Sol, Lá, Si na parte de baixo do piano, por exemplo. Então, em 2012 eu fiz esse primeiro movimento, só voltei a compor sem ser obrigado. Em 2013, no início de 2013, fiz o segundo e o terceiro movimentos. Terceiro movimento, a ideia foi voltar ao uso de célula rítmica, né? Dessa vez o frevo, também do Pernambuco. E também a mesma ideia de organização das alturas do primeiro movimento. Enquanto que o segundo movimento, eu utilizei, como é que se diz? Pontos de ataque, a questão do ritmo, a serialização do ritmo, do Babbitt. E isso em sobreposição a uma parte mais livre do ritmo, né? Para não ficar com monotonia. E essa peça ficou bem longa, uma das mais longas que eu tenho, e ela foi interpretada brilhantemente nos Estados Unidos. Assim, a oportunidade que a gente tem, né? Um professor gostou bastante da peça e tem 2 gravações dela. Uau, as 2 são dos Estados Unidos ou você tem uma gravação também aqui no Brasil? Tem eu mesmo tocando a estreia, né? Aham. E foi muito bom, assim, eu voltar a tocar piano. É raro me ver tocando piano, eu toco uma vez a cada 2 anos. E a estreia tá lá no YouTube, no meu canal. Sim. E as últimas versões estão... uma delas está no meu canal e outra está no canal do professor que tocou, lá dos Estados Unidos. Trevo por 3 movimentos? Não. Trevo porque eu utilizei um conjunto de notas de 3 elementos e outro conjunto de notas de 4 elementos. Trevo de 3 folhas, trevo de 4 folhas. Que bom que você perguntou, porque eu tinha esquecido disso. Eu estava totalmente esquecido dessa, como é que se diz? Essa poética, né? Cara, que sensacional, Helder. Brilhante, cara. Muito bom, muito bom. É uma relação extramusical bem simples, mas ainda bem que você perguntou, porque... Eu fiquei assim, gente, pensando em trevo, será que são 3 movimentos? Mas é incrível, né? O trevo, que tem 3 folhas, e o trevo de 4 folhas, que é um achado, né? Que é alguma coisa assim. Que incrível, Helder. Tem uma segunda obra que a gente vai deixar aqui também, e no Spotify as pessoas estão ouvindo desde o começo, tá, Helder? As obras ficam no fundo tocando. Maravilha. Que é essa aqui, Resilience. O processo composicional dessa obra, essa eu fiquei bastante intrigado. Por que o nome? Como foi o processo? Gostaria de dizer também que eu escolhi essa peça porque eu gosto muito dela. Quero contextualizar também, primeiro, se você me permite. Ela foi composta em 2015, depois de eu ter passado por um seminário lá na Bahia. Em 2014 eu fiz parte do seminário lá da Bahia, fui selecionado para uma peça minha ser tocada pelo Milvus Quarters dos Estados Unidos. E o feedback que eu tive deles foi, assim, como é que se diz? Para mudar o pensamento de qualquer pessoa. Então, houve arguições, houve troca de observações e fez com que eu mudasse completamente minha forma de compor. Eu tive que colocar no papel como seria a minha nova composição depois dessa experiência. Então foi... mas só um parênteses, Helder, vocês tinham... então você apresentou, na verdade, um arquétipo para eles? Não, foi outra peça. Pessoalmente, eu apresentei outra peça, eles tocaram essa peça. Eles estavam aqui ou você foi lá? Não, na Bahia eles foram para lá. Os quartos foram para lá. Foi bem interessante essa experiência, uma experiência única mesmo, né? E a partir, assim, é como o Shostakovich diz, né? Você tem uma chance de melhorar a composição, né? De compor, com a nova peça que você vai fazer. Então, eu tive uma nova chance. A gente sempre tem uma nova chance de mudar, né? Então, assim,
tem alguns professores que dizem, olha, eu vou dizer algumas coisas que eu pensei sobre a sua composição, mas não necessariamente a pessoa tem que mudar naquela hora. Se mudar, ótimo. Se puder mudar e se quiser mudar, ótimo. Mas se a música já está fechada, já está completa, não necessariamente tem que mudar alguma coisa. Ele pode consertar no próximo pensamento criativo, na próxima composição que ele for fazer. Então foi o que aconteceu. Eu coloquei no papel tudo que eu tinha que mudar. Fazer melodia mais angular, com mais saltos, deixar o ritmo mais preciso, fazer uma complexidade maior rítmica e na dinâmica. E isso foi tudo pensado, e utilizei também a organização das alturas por conjuntos de classe de notas, mas eu ousei mais, então, no ritmo, nas melodias, deixei um pouquinho mais complexo e nas dinâmicas. E a ideia por trás dessa peça é o seguinte, uma das minhas fontes de inspiração são palavras estranhas a mim, incluindo palavras e frases que não têm tradução literal ao nosso idioma, a qualquer outro idioma que não seja o original. Então, resiliência, me chamou a atenção. Resiliência? Como assim? Como eu posso trabalhar... Travou você ou não? Como eu posso trabalhar a resiliência, que é o pensamento psicológico na música, que é o pensamento psicológico é o seguinte, né? Você, quem não sabe, resiliência é a capacidade de se adaptar a qualquer situação, né? Você continua firme, mesmo apesar das dificuldades, vamos dizer assim. Então, como eu posso trabalhar isso? E tive várias ideias. Pode ser, eu posso colocar uma melodia e posso haver interrupções, vamos dizer assim. No meio da melodia, vem outra melodia em pequenos pedaços de tempo, e a melodia depois retorna. Então, há essas interrupções. Outra forma que foi utilizado no meio da melodia, vem pancadas assim, né? Sons, vamos dizer assim, no cotidiano a gente vê isso, no cotidiano, por exemplo, a gente está numa palestra, ouvindo uma música e alguém está fazendo obra no prédio, fazendo pancadas e tentando tirar a sua concentração, o seu raciocínio. Então isso também é colocado na música, através de pancadas em quase tutti, para tentar atrapalhar o percurso melódico. Outra forma também seria as dissonâncias e consonâncias, esse jogo de dissonâncias e consonantes, e também a passacaglia, que a gente chama, né? Tem uma melodia constante que se repete, e essa melodia, ela permanece apesar de outras melodias acontecerem simultaneamente, né? Por cima, por baixo. Outra forma também seria um deslizamento de notas, que a gente chama de glissando, né? A gente faz uma subida, uma descida, e se você desce só um pouquinho e fica aquela dissonância, aquele som, mas depois ele se resolve, voltando para a nota que a mente tende a achar que é o repouso. Então foram essas ideias assim, né, que me inspiraram para fazer essa música contínua, 8 minutos, que eu acho incrível, porque ela também... Eu trabalho a contraponto. A maioria das minhas músicas tem o trabalho de contraponto, com invenção, com fuga, com imitação. Se o pessoal ouvir, vai perceber. Tem muito esse jogo de melodias acontecendo ao mesmo tempo, e tem esse trabalho. Primeira dica de composição do professor Ludino foi essa, né? Se eu tenho uma melodia, a parte da melodia de baixo não pode ser tão complexa, deve tapar os buracos, né? Como a gente aprende também na improvisação, no acompanhamento. Se a voz está fazendo muitas notas, o acompanhamento faz poucas notas. Se a voz faz poucas notas, o acompanhamento pode fazer um pouquinho mais. Então, esse jogo aí, né, de vozes aí, muito presente na minha música. E essas sonoridades sinistras também, que tem a ver com a escolha dos conjuntos, né? A escolha no planejamento. E a questão da sobreposição que eu falei, que é não utilizar todas as notas da melodia na parte de baixo, usar notas diferentes. Sim, sim. E essa gravação é a gravação deles tocando lá em 2015? Então, essa peça, ela foi feita para um concurso que não passei, e eu tive a oportunidade de submetê-la para a Funarte, né, para a Bienal. E ela foi selecionada, assim, por surpresa, eu não estava esperando, que foi o prêmio mais alto, o prêmio da categoria mais alta, que era de orquestra de câmara. Nessa época não houve orquestra sinfônica,
Mas o maior prêmio que teve foi de orquestra de câmara, e quando eu soube o resultado, souberam por mim primeiro e mandaram mensagem para mim. Eu nem estava esperando mesmo, nem ia procurar ver. E ela foi tocada em 2017, na Sala Cecília Meirelles. Acho que me lembro. A gente conversou um pouco antes. Lembro disso. A gente pegando o metrô, você falando sobre o prêmio e tal. Acho que lembro. Uhum. Então, assim, foi uma oportunidade única, né, de ter uma peça tocada. Incrivelmente, aqui é difícil você ter sua peça tocada, principalmente para orquestra, só se você passe em algum concurso, né? Para os compositores jovens, eu estou falando, né? E só toca uma vez, pronto, já era. Mas é difícil também para os compositores renomados terem suas peças tocadas e retocadas. Isso é uma dificuldade, realmente, né? É difícil isso. Eu acho que eu conversei alguns podcasts atrás sobre essa questão e existe talvez a explicação é que exista dentro da academia um seccionamento, né? E uma hipervalorização do que é realmente muito importante, né? Os estudos do século XVII, do repertório do século XVII, do século XVIII, sobretudo do século XIX. Quando você pensa em música no repertório pianístico, né, o pianista não pode deixar de tocar a música romântica. É importante, existe uma questão técnica, enfim, para cada instrumento. Mas existe também o século XX, né, e o século XXI. E eu sinto que existe um distanciamento, um seccionamento ali também. Mas é questão de pensamento mesmo. Durante a minha faculdade, eu estava estudando Villa Lobos, porque o meu professor tinha essa visão mais para frente, de colocar os alunos para tocar música contemporânea. E chegava outros professores de harmonia, de coisas tradicionais, de teoria tradicional, e vinham me perguntar, por que você está tocando Villa Lobos? Villa Lobos não é técnica, você não aprende técnica com Villa Lobos, você tem que estudar Mozart, tem que estudar Beethoven. Então, isso é um pensamento retrógrado, né? Tipo, o que é que a música contemporânea tem de técnica para te ensinar? É uma técnica diferente. Sim. Tem técnica, sim, só é diferente. Sim, até porque tem cursos de pós e faculdade lá nos Estados Unidos que é só voltado para música, para performance de música contemporânea. Sim. Senão não teria esses cursos. E nós temos, né, assim, uma defasagem no sentido da graduação do aluno de instrumento, né, em conhecer as técnicas da música contemporânea, né? Certas coisas que você quer escrever, você sabe disso, né, Helder? Você escreve para uma orquestra e você está escrevendo para uma orquestra dentro de uma universidade e você tem que explicar muita coisa. Às vezes a bula, né, tem que ser uma coisa assim de 2, 3, 4 páginas, mas que são sinais talvez recorrentes, mas que precisa de uma explicação, às vezes até verbal mesmo, né, com os músicos. Olha, isso aqui. Junta tudo, né? Primeiro porque as peças, a maioria não são contemporâneas, então ele fica só naquela bolha. E segundo, porque não tem demanda, né? E ele passa a não gostar. Tem essa questão também, né? Tem a questão do gosto também, que não é moldado, né? Eu tive que aprender à força a música contemporânea, assim. Aos 17 anos, eu tive essa experiência com apreciação musical e análise, que eu gostei bastante de ouvir música contemporânea. Mas depois disso, eu deixei de ouvir. Mas para entrar no mestrado na UFPB, eu tive que saber as músicas principais do século XX. Tive que, incrivelmente, você faz a prova e você ouve o áudio que eles colocam, os áudios. Você tem que saber qual é a peça, qual é o compositor e qual é o período. Uau. Mas assim, tudo vem pro bem, né? Tudo você aproveita. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso ouvir música contemporânea e até hoje ainda ouço música contemporânea. Sempre tem esses momentos assim, essas pessoas maravilhosas que fazem você ouvir música contemporânea. O professor Liduino apresentou para mim, por exemplo, uma lista de top compositores atuais. Então eu voltei a ouvir música contemporânea, mas dessa vez não de forma obrigatória, mas eu ouvi um Sukhin, agora eu não lembro mais dos outros, Reis, enfim, tem os top 30 aí que eu passei a ouvir. Né? Depois eu quero Thomas Adès. Thomas Adès para mim é sensacional. Sim, eu ia falar agora. Ele é um cara assim que tem
né? Fama muito grande, né? Regente. Assim. E o pessoal tem esse preconceito porque não passa a ouvir, não é instigado a ouvir, e é o que eu digo para você, se você entra no universo, você passa a entender ele e passa a gostar. Por exemplo, eu não gostava de música rock extremo, né, por exemplo. Até que eu recebi uns álbuns de música, tive 8 horas para viajar para outra cidade, o que eu vou fazer? Deixa eu ouvir esse negócio. E eu passei a entender, perceber formas, perceber repetições, perceber padrões. E quando você entende, você acha interessante, você pode não gostar da música, mas você gosta de entender a música. Sim. E isso é interessante. Que tipo de música, Helder, que você falou? Deathcore. Deathcore? O que é deathcore? É um subgênero do rock que geralmente o cantor ele faz screams, faz gutural, faz screams, que não há melodia na voz. Geralmente a pessoa espera que o cantor ele cante notas bonitinhas, melodia cantável, que dá para decorar, mas não. Ele busca fazer o ruído. Sim. O objetivo dele é fazer o ruído e fazer o ritmo. É só ruído, só tem barulho? Não, tem um ritmo lá que você consegue perceber padrões, e tem regiões de alturas, né? Sim. Ele faz um grito agudo, faz um grito médio, faz um grito grave, então você consegue aprender isso, a perceber isso à medida que você ouve. Quanto mais você ouve, você vai interiorizando aquilo, vai entendendo. E a última obra que a gente selecionou aqui, eu não sei pronunciar bem, eu não sei se é Kessen ou Kessen. Kessen. Outra coisa que eu gosto bastante é colocar títulos que não fazem referência a nada. Eu sou daqueles que não gosta de preparar o ouvinte e fazer com que ele já tenha uma ideia pré-ideia do que seja a música. Eu gosto que ele mesmo coloque a lógica dele, né? Por exemplo, e você acha que às vezes o título assim colabora para isso? Eu não quero colaborar com a liberdade do pensamento, liberdade da ideia do ouvinte. Kessen, ele vai ouvir, ele não sabe o que é Kessen, ele vai gostar do quê? Da sonoridade, que parece geralmente trilha sonora de filme. Ele vai fazer relação com floresta, vai fazer relação com algum sentimento, alguma emoção. Ele faz a lógica dele, ele que percebe os elementos que estão repetindo, o que é que se parece, o que é que não se parece. Tanto que teve uma vez que me pediram para explicar uma música antes de ser tocada, enquanto os músicos estavam organizando as cadeiras lá e tudo. Eu não aceitei. Ficou meio chato assim, mas o meu impulso na hora foi não aceitar. Depois eu fico pensando nisso, nossa, eu fui muito extremo em relação a isso, mas o pessoal é importante. Geralmente as pessoas querem se inteirar na obra para entendê-la. Mas eu prefiro que elas entendam depois, que elas procurem saber como é que foi o pensamento do compositor. Se bateu com o que ele pensou, Assim, eu gosto que ele tenha a ideia dele mesmo. Sim. Como se ele criasse o ambiente dele, o ouvinte criasse o próprio ambiente. Mas, enfim, Kessen utiliza uma fonte de inspiração recorrente nas minhas obras, que é a inspiração bíblica, inspiração religiosa. Kessen significa terra de Gozen, terra de Kessen. Foi a terra que os judeus, né, tiveram durante a estadia deles no Egito, que não sofreram, os judeus não sofreram as pragas do Egito. Essa porção de terra, as pragas não ocorreram nessa terra. Geralmente, precisamente, a Bíblia cita 5 dessas 10 pragas, a Bíblia cita que não atingiram o povo escolhido de Deus, né? O povo de Deus, dessa terra, dessa porção de terra que os trabalhadores escravos, né, ficavam, que eram judeus, que seguiam Deus, né? Que eram escravos no Egito, né? Exatamente. Então, a ideia foi colocar esses momentos onde há paz, tranquilidade, não há momentos de choro e angústia, alternado com os momentos das pragas, do desastre, né, da desgraça das 10 pragas do Egito. Então, há essa inspiração em enredos, em ideias, em conjuntos de ideias, numerologia. 10 pragas do Egito, 7 pragas do Egito, as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças, isso me inspira, isso me dá
Sim. Isso me dá tantas ideias. E como eu vou colocar as rãs, as moscas, os gafanhotos musicalmente? Como eu vou descrever isso? E o texto me inspira, né? Eu acho que é muito bom isso para o compositor. Tem a questão da temática, tem a questão da vivência, tem a questão da história também por trás. Então, a história me deu ideia para conduzir, né, os gestos musicais, fazer o fluxo sonoro. Então, eu simulei as águas se transformando em sangue, né, com pau de chuva, simulei a saraivada, né, a chuva de granizo com fogo, simulei com percussão, com prato e tímpanos, e simulei musicalmente, né, se o ouvinte percebeu isso ou não, eu deixo isso para ele, mas se ele quiser saber a história, eu posso falar também. Pode falar. Não, é isso. A peça se divide, né? A peça se divide em momentos que representam cada praga do Egito ou os momentos que a praga não ocorreu para os judeus. E esses momentos, eles foram extraídos da minha pesquisa. Esses momentos de não praga do Egito. Na minha pesquisa do mestrado, eu tive a ajuda de um amigo meu, programador, Rafael, que está na Holanda agora. Ele programou baseado em estudos sobre a psicologia da Gestalt, de organização dos sons, né, de separação dos sons, quais sons eles ficam juntos e quais sons ficam distantes. E ele programou para um programa gerar aleatoriamente uma melodia, uma grande melodia, que tem essas divisões já. Então eu extraí um pedaço dessa grande melodia e fiz várias obras. Uma delas foi Kesen, que foram essas que eu utilizei essas sessões. É incrível, porque o trabalho de orquestração partindo de só uma melodia. Pois é, porque uma obra dessa envergadura, né? Então veio de uma melodia. Metade da música, então, né? Quase metade, não. 5 momentos da música partem de uma melodia apenas. Uau, que foi o trabalho de orquestração que fez com que os momentos ficassem interessantes, né? Então, o jogo de orquestração que vale mais e por a melodia ser aleatória, ela soou totalmente diferente das outras sessões que foram baseadas na inspiração do enredo das 10 pragas. Dá para perceber esses momentos, né, de contraste. Sim. Bem. O que está acontecendo aqui? Está bem calmo? Por que está bem calmo? Por causa disso. Agora eu não me lembro. Essa obra foi ganhadora também de um prêmio, né? Sim. Ela ficou em primeiro lugar no Panorama da 2014 da UFRJ. Isso. Agora esqueci o nome dele, do compositor regente. O Hernani Aguiar. Hernani Aguiar, ele ficou com receio dessa música não ser escolhida como vencedora, porque ela era um pouco difícil de ser tocada. Tinha umas técnicas, né? Técnicas de violino, pizzicato Bartók, né? Coisa contemporânea assim. E uma complexidade também rítmica que ele ficou com receio, mas que ele iria tocar mesmo assim se não fosse selecionada. E a gente teve essa conversa, né? Pré-concerto. Ele me deu várias dicas de orquestração. Foi incrível. E o professor Liduino pediu para participar dessa reunião. Porque o meu professor, ele queria ouvir, né? Porque foi incrível mesmo. E incrível, quero falar também, por incrível que pareça, eu já tinha tido 2 peças orquestrais vencedoras de concurso, mas eu não tive a oportunidade de poder assisti-las. Eu não sei o que aconteceu. Com certeza, problemas financeiros, eu não pensei em pedir dinheiro emprestado para assistir as peças, mas finalmente eu pude assistir essa terceira obra vencedora de concurso. Cheguei no meio do ensaio e cheguei na parte que eu mais gosto da peça, que é a representação dos gafanhotos. Foi incrível. Primeira vez quando se ouve, você sabe, primeira vez quando se ouve uma peça orquestral composta por você. É incrível. É uma coisa surreal, né? Porque eu quero falar para o pessoal aqui que a peça orquestral, a música orquestral é o que dá mais possibilidades de sonoridades, de sons diferentes para o compositor poder utilizar. É uma explosão de sons diferentes, né, ao mesmo tempo, assim. Quando você ouve 50 pessoas tocando, 70 pessoas tocando, é uma magia que acontece, né, uma energia nova, assim.
todo mundo fazendo som, e aquele som que você fez está sendo tocado é incrível. Helder, a gente pode conversar, a gente tem que marcar mais um podcast só para a gente falar sobre as suas obras e falar assim sobre os seus processos de composição que são realmente, né, assim, inspiradores para quem está ouvindo, para nós que somos compositores, para quem está almejando isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse Compocast, né, o 8º episódio, né, foi muito bom, foi incrível mesmo. Agora, eu peço, né, aos convidados, se for possível, se eles desejarem, se eles concordarem, que eles deixem assim canais de comunicação. Então, eu vou colocar o seu YouTube, o seu canal, a sua página também lá no academia.edu. Se alguém quiser falar com você diretamente, te mandar um e-mail, ou falar sobre alguma peça, ou de repente entrar em alguma... Tem algum e-mail que as pessoas podem falar com você? Sim, mas eu prefiro que seja mais pelas redes sociais. Aí, você diz Facebook? Ou... Isso, Facebook, Instagram, eu deixo o e-mail mais para coisa mais de academia, assim, mais... Sim, então a gente compartilha o seu Facebook, o seu Instagram e o seu canal no YouTube, e as pessoas podem te mandar mensagens por ali. Helder, mais uma vez, muito obrigado, cara, por esse momento, pelo seu tempo. Desculpa as nossas falhas técnicas aqui, a gente ainda está entrando no processo da transmissão ao vivo, né? A gente sempre fez o Compocast gravado e só em áudio, né? Mas isso de visual é bom também, né? De visual é bom também. Assim, a gente está aprendendo ainda. É isso, queria que você deixasse a palavra final aí para os ouvintes. Eu agradeço novamente pelo convite. Sempre é bom conversar sobre composição e com amigos, né? André Codesso já me ajudou bastante na vida pessoal mesmo também. E é sempre bom falar sobre composição. É uma alegria muito grande falar sobre composição, que para mim é a coisa mais incrível que existe na música. Composição, apreciação, análise, para mim, são incríveis, né? Interpretação também, mas para mim, composição por ser muito difícil, para mim, pelo menos para mim, isso me motiva a continuar, sabe? Sim. Eu gosto desses desafios, muito bom. E a gente está vendo o quanto você tem sido, assim, vitorioso, né, cara, assim, nesses desafios, né? Você tem alcançado voos muito altos e impressionantes, e a gente, assim, continua desejando isso para você, voos mais altos ainda. Obrigado, agradeço a Deus e é como você falou, né? O negócio é não parar, continuar a luta, que as vitórias vão chegando aos poucos, mas o negócio é não parar, que vão chegando. É resiliência. Eu agradeço as vitórias e os convites, muito bom dos amigos e eles que fazem parte da minha trajetória, e a gente não aprende sozinho, né? A gente tem as pessoas para nos guiar, e essas vitórias e futuras conquistas são frutos de uma colaboração, com certeza. Eu sempre gosto de agradecer aos meus professores com as vitórias, e também porque sempre peço ajuda, mesmo não sendo mais aluno. Na medida do possível, eles ajudam. E a gente vai fazendo essa troca de experiência, porque eu acho incrível, né? Esse estudo, essa pesquisa. Bom, então, assim, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão até agora ouvindo, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, onde você estiver ouvindo. Muito obrigado pela sua presença. Fique atento aí aos novos episódios do Compocast. Enfim, tem muita coisa legal vindo aí ainda nesse ano. A todos vocês, uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, quando, aonde, como vocês estiverem. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos, tchau.